Fala, meu pequeno gafanhoto, Luciano Matos na área, sou servidor público e este canal tem a nobre missão de agregar valor na sua vida. Só isso, só agregar valor na sua vida, tá certo? Veja só como o policial deve agir, né? O que a lei manda o policial fazer. Então isso interfere em toda a vida social do policial, querendo você ou não, tá certo? Quando você entrar na polícia, você aí que estuda para concurso público, tá ralando, tá jogando duro agora para entrar na PM, para entrar na Polícia Civil, na Polícia Federal, Rodoviária Federal, no DEPEN, né, na Polícia Penal aí. Quando você se tornar um policial, a sua vida social, ela será diferente do que é hoje. Sabe por quê? Né? Para quem provavelmente você já ouviu falar aí, ou já ouviu algum vídeo aí do Flow Podcast, né? Um podcast aqui no canal do YouTube, comandado por Igor, né? Igor 3K, se não me engano, e Monark. Só que nesse podcast, durante o podcast aí, que é uma conversa, né? Existem vários convidados aí durante a semana e eles conversam sobre tudo durante o podcast. O Monark, ele fala sem problema nenhum, ele já falou aí publicamente, né, que é usuário de maconha. E durante o podcast, ele, né, fuma a bendita ou maldita erva, né? Bendita para muitos aí, maldita para muitos aí, eu não vou entrar aqui no mérito, mas ele faz isso. Ele utiliza a erva, ele utiliza a cannabis durante essa entrevista. Eu, por exemplo, como policial, eu sou policial civil, sou ex-policial militar. Se eu fosse convidado para esse podcast, para uma entrevista, para falar a respeito do meu trabalho aqui nas redes sociais, do que eu faço, tá certo? Da minha atividade policial, do meu trabalho em si, assim como muita gente é convidada para ir lá, né? E Monark fizer isso, ele acender a cannabis ali, e ele começar a usar, fazer o uso da droga na minha frente, eu sou obrigado, é porque não tem uma algema aqui, né? Algemar não, porque tem a súmula vinculante número 11. Você que é concurseiro aí tem que ficar ligado nisso, né? Mas eu sou obrigado a dar voz de prisão a Monark, cara. Tá vendo como a polícia, quando você entrar na polícia, muda a sua vida social? Por quê? Porque se eu não fosse policial, eu não era obrigado a aprender. Por exemplo, os convidados que não são policiais ali no Flow Podcast, eles convivem com aquilo. Se algum convidado quiser prender, se algum convidado quiser dar voz de prisão a Monark, pode. A lei autoriza. Artigo 301, me parece, do Código de Processo Penal. Depois dê uma conferida aí, você que estuda para concurso público sabe com certeza disso, né? Que é facultado ao cidadão, a qualquer um do povo, dar voz de prisão, cara, a quem comete um crime flagrante, tá certo? O uso de maconha no Brasil ainda é crime. Tem gente pensando que, Luciano, não é crime mais. Quem disse que não, Chechelento? O que não há, né, é pena de liberdade restrita, né? Cadeia, por exemplo, para quem é usuário. Então, não pode, né? O usuário, ele não será encarcerado. A palavra mais correta seria essa, né? Não sofrerá restrição de liberdade, mas sofrerá outra pena. Ele sofrerá outra pena a não ser a restrição de liberdade. É só isso que mudou, tá certo? Então não existe essa de não é crime usar droga no Brasil, droga ilícita. É lógico que é crime, sim. Porém, volto a repetir, não sofrerá pena restritiva de liberdade. Não verá o sol nascer quadrado. Essa é a única diferença, né? Mas há um crime ali sim, e qualquer um, pelo artigo 301 do Código de Processo Penal, pode dar voz de prisão a ele. Igor 3K pode chegar, Monark, você está preso. Pronto. Olha lá, igual aqueles filmes policiais antigos, né? Esteja preso. Isso pode acontecer por parte de Igor, isso pode acontecer por parte de qualquer outro convidado, tá certo? Pode acontecer. Exercício regular de direito. Tá lá, previsto no artigo 301, me parece, dê uma conferida aí, do Código de Processo Penal. Agora, o cidadão comum, o convidado, Igor ou qualquer outro que não seja policial, ele tem a faculdade de
prender, de dar voz de prisão ali. O exemplo aqui, claro, né, que estamos falando de Monark, por exemplo, quando ele vier usar droga ilícita, quando ele vier usar o cannabis, tá certo? No momento da entrevista. Poderá, né? Agora, os policiais, tá certo? Os agentes de segurança pública, a autoridade policial que corresponde ao delegado, né? Esses aí, os agentes de segurança pública, deverão prender, deverão dar voz de prisão, ou seja, a lei, ela não faculta a mim, ela não faculta, por exemplo, ao delegado da Cunha, tá certo? Numa eventual entrevista, ou qualquer outro policial, a dar voz de prisão ou não, no exemplo aqui de Monark, né? Que já que estamos utilizando esse exemplo aqui do uso de droga ilícita, que a maconha ainda, né, é uma droga ilícita, tá certo? Não faculta. Logo, somos obrigados, eu, Luciano Matos, em uma eventual entrevista no Flow, por exemplo, e Monark vai lá e acende o dele lá. Eu sou obrigado a dar a voz de prisão. Vocês me compreendem isso? Tá certo? Agora é o seguinte, o que acontece se eu não fizer isso? Se eu não dar a voz de prisão para Monark, por exemplo? Eu serei processado por prevaricação, né? Fui omisso ali, a lei me obriga a fazer uma coisa e eu simplesmente não fiz. Deixei de cumprir a legislação. Então você compreende aí como a vida de um policial é aqui no Brasil, né? Como muda a sua vida social, como você tem obrigações previstas na legislação e se você não cumprir essa obrigação, você responde por crime, cara. Eu respondo por prevaricação. Eu vou prevaricar, eu fui omisso ali. A lei me manda fazer uma coisa e eu simplesmente não faço. Então, você, quando entrar na polícia, você aí que estuda para concurso público, que vai entrar na polícia, seja polícia militar, seja polícia civil, federal, rodoviária federal, polícia penal, saiba disso. As suas amizades, quando você tiver com amigos aí, tá certo? E algum amigo seu vier usar droga ilícita, você é obrigado por lei a dar voz de prisão. Se um amigo seu consumir bebida alcoólica e entrar no carro, você vendo aquilo, você presenciando aquilo, você é obrigado a dar voz de prisão. Você é obrigado a prender o seu amigo. Ah, Luciano, mas será? Né? E se eu fingir que eu não vi? Cara, a lei te obriga a isso, não tem será. Senão você estará prevaricando, tá certo? Então, você vai entrar na polícia, a sua vida social mudará. Não tem jeito, não será a mesma coisa. Ah, Luciano, eu vou entrar na polícia, mas eu tenho certeza que será a mesma coisa do que eu vou fazer a mesma coisa que eu fazia antes de entrar na polícia, vou ter as mesmas amizades, vou ficar tranquilo. Não, cara. Se você pode até ficar tranquilo, digamos assim, mesmo cometendo crime de prevaricação, porque não terá prova, né? Se não tiver uma filmagem, por exemplo. Agora, se você está em uma roda de amigos, filmagens ali, ambiente filmado, alguém consumir droga ilícita e você não der voz de prisão, se você não prender ali o seu amigo, essa filmagem vazar, é prova suficiente para você responder o crime de prevaricação. Tá certo, meu pequeno gafanhoto? Então é lógico que entrou na atividade policial, entrou na polícia, a sua vida social mudará significativamente. Até as suas amizades, no que você vier a fazer, tome cuidado, né? Eu, por exemplo, se eu chegar aí numa entrevista daquela, no Flow Podcast, cara, eu não posso, né, ver ali Monark fumando maconha na minha frente, por exemplo. Eu sou obrigado a dar voz de prisão a ele. Igor 3K ou qualquer outro convidado que não é policial pode dar voz de prisão a ele. Só que, né, não é obrigado. Eu sou obrigado. Eu não tenho essa faculdade, tá certo? Vídeo só para você ter uma noção de como sua vida social muda quando você vier entrar
na polícia. Clique no gostinho e se inscreva no canal, pô. É de graça, não chega boleto na sua casa. Me siga no Instagram, @LucianoMatos19. Forte abraço, tamo junto, até a próxima.